Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Somos gratos ao Senhor por nos permitir mais uma vez reunir debaixo do seu nome. Meus irmãos, eu quero introduzir hoje mais um tema no livro de Apocalipse para nós estudarmos. Estávamos estudando sobre os oásis em Apocalipse. Hoje quero compartilhar sobre evidências da eternidade. É um tema muito importante, é um tema que nós precisamos conhecer profundamente, evidências da eternidade. Antes, eu quero chamar a atenção de todos para algumas particularidades do livro de Apocalipse. Nós sabemos que, de maneira geral, esse é o livro mais ignorado, mais desprezado. Esse é o livro que nós temos e confessamos uma extrema dificuldade. Você já parou para considerar que o livro de Apocalipse é o livro que trata de maneira exclusiva, específica, distinta sobre os últimos dias? Se este é o livro que trata da escatom, das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, que abrangem a última fase da obra de Deus, que é justamente esta, na qual nós nos encontramos, até a eternidade, então não deveria ser este livro o mais devocional de todos para nós? Sim ou não? E por que é o contrário? Por que as pessoas têm medo de entrar aqui? Por que as pessoas o ignoram tanto? Nenhum livro sofreu um destino tão cruel, tão difícil, tão amargo, nas mãos de acadêmicos exegetas, como o livro de Apocalipse. Não teve nenhum outro livro que foi tão ferido, tão esmagado. Infelizmente, na questão bíblica cristã, nós sofremos de uma surdez cultural, no sentido espiritual da palavra, dentro da esfera cristã, uma surdez cultural. Isso vem de gerações após gerações. Até o século XVIII, irmãos, não havia nenhuma escola que tratasse das questões pertinentes à volta de Cristo. Apenas se cria em uma parousia, em um advento. Mas daí por diante começaram as escolas dispensacionais. Quem me conhece sabe, eu não estou aqui dando a última palavra sobre Apocalipse, não é meu interesse, creio que nunca será. Até porque eu mostro para os irmãos, encorajo os irmãos a ler este livro de maneira devocional e fugir das especulações. Fugir de pontos nos quais, de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar caminho para a interpretação. E nesse tempo, o Senhor tem me encorajado a levar até vocês uma palavra que destrave a mente, os olhos, os ouvidos. Nós precisamos recuperar a imaginação sensitiva. Quando João recebeu a revelação de Apocalipse, essas visões de Apocalipse, a maioria das pessoas para as quais ele escreveu eram analfabetas. A maioria dos cristãos daquela época, eles não sabiam ler. O Apocalipse ele foi transmitido de maneira oral, as pessoas ouviam. E um dos pontos fortes em relação a isso é que elas cultivavam uma imaginação sensitiva. Então, quando falava de trombeta, eles procuravam sentir o que era o barulho dessas trombetas. Quando falava do incenso no capítulo 8, falando da oração, eles procuravam sentir, porque eles conheciam o que era o perfume do incenso.
E eles traduziam isso em imagens, uma imaginação sensitiva. Hoje, o intelectualismo tem roubado o lugar da imaginação sensitiva, da revelação, do discernimento. E aí nós nos perdemos nas interpretações. Cada um fala o que quer. O que me anima nesse livro é que eu não vou falar o que eu quero, eu vou falar o que já está escrito. O que eu vou falar para vocês é o que vou encontrar em outros lugares na Bíblia. E a regra fundamental da hermenêutica: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando o comércio religioso passou a fazer parte da cultura cristã, e as pessoas viram na igreja uma maneira de se enricar e fazer dela um negócio, mercadejar a palavra, aí cada um se sentiu no direito que deveria escrever um livro sobre Apocalipse. E quantos livros são escritos acerca desse tema, que não tem o propósito de edificar, mas o mero propósito de comercializar a palavra. Eu, na verdade, conheço apenas um livro sobre Apocalipse que eu recomendaria. Porém, esse livro, ele é um livro que usa muito os termos originais, e ele foca muito na questão da origem das palavras, significado das palavras. Ele obedece fielmente à interpretação hermenêutica do livro. E, geralmente, é um livro que as pessoas não gostam de ler, porque os livros teológicos, infelizmente, eles são difíceis para aqueles que não compreendem as regras da teologia, os códigos, porque são centenas de códigos. Então, quando você está lendo aquilo entre parênteses, mistura na cabeça e ninguém entende nada. O que é um CF? O que é um LXX? O que é um V com um pontinho? Mas depois a gente descobre que tudo isso é simples. É só para dizer assim: confira, versículo, Septuaginta, GR é um grego, HB é hebraico. São essas linguagens simples, mas as pessoas, elas, pela desinformação, também não se interessam muito. Esses livros não são muito populares, não são populares no nosso meio. Mas é um livro, você imagina? Um livro tão rico como Apocalipse. Nós podemos dizer assim, temos pouco material, poucos materiais para estudá-lo. Mas o principal você já tem, é a Bíblia. Porque Apocalipse é a consumação de todas as profecias da Bíblia. É um livro tão fácil de memorizar. Sabe por que Apocalipse é um livro fácil de memorizar? Vou dizer para você por quê. Porque ele é um livro que tem imagens. Quando você fala capítulo 1 de Apocalipse, qual é a imagem que você tem na cabeça? Aquele sumo sacerdote. Pronto. O capítulo 1 já está memorizado. Não tem como você não memorizar esse capítulo. Não é? Você olha o capítulo 2. O que te vem à cabeça? Aquelas igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Pronto, o capítulo 2 já está memorizado. Capítulo 3, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, também já está memorizado. São imagens. O capítulo 4, essa é mais simples ainda. É a visão do trono e alguém sentado no trono e os 4 seres viventes adorando. Capítulo 4 já está memorizado. Como não memorizar Apocalipse? Irmãos, é o livro mais fácil para ser memorizado. Não há outro livro na Bíblia para você memorizar com tanta facilidade como Apocalipse. Capítulo 5, olha a imagem, ele é cheio de imagens. Qual é a imagem do capítulo 5? O livro selado por dentro e por fora, e João chorando. Um homem chorando e um anjo com o livro selado por dentro e por fora. Capítulo 6, os 4 cavaleiros. E depois o quinto selo, o 6º selo, que é o terremoto. Capítulo 7, outro capítulo facílimo para memorizar, é o capítulo dos 144 mil. E por aí vai, irmãos. Ele é um livro de imagens. Imagens. Não há outro livro que te ajude a memorizar
na memorização como o livro de Apocalipse. E agora nós vamos estudar sobre evidências da eternidade. Nós devemos nos familiarizar com este assunto, eternidade. Porque a visão da eternidade nos ajuda a libertar deste mundo. Nosso grande conflito interior é porque nossa alma está profundamente arraigada a este mundo. Nós não queremos partir, nós queremos que o Senhor Jesus volte, mas nós mesmos não queremos partir. Nós queremos a vinda do Senhor, mas nós não queremos ir agora. Nós queremos que Ele venha como um acontecimento nobre, mas nós não temos nenhuma disposição para apressar sua volta. Não é um conflito, não é um paradoxo? Porque se você crê, faça uma análise da sua vida na luz da palavra de Deus, você crê que nós somos a última geração? Você crê que só faltam aí 20 profecias, mas muitas dessas profecias, elas se cumprirão dentro do contexto da volta do Senhor e o início da eternidade. Então, se você for analisar friamente, talvez falte aí 13, 14 profecias. Não quero ser dogmático. 13 a 14 profecias. São 600 eventos proféticos concernente à primeira e à segunda vinda do Senhor Jesus. São 8.117 versículos proféticos que temos na Bíblia. 28% da palavra de Deus, 28% da palavra de Deus é profecia. Então, se você fizer uma análise simples, talvez falte aí 3% para se cumprir, 97% já se cumpriu. E não é um paradoxo, irmãos? Não é contraditório, seria melhor esta palavra? Que nós cremos nisso, mas a nossa fé não é movida pelo sentimento de eternidade. É a fé almática, psicológica. É uma crença que você não sabe se vai dar ou não vai dar certo. Existe uma dúvida nesse tipo de comportamento, porque se houvesse certeza, a primeira coisa que nós nos preocuparíamos é uma mudança radical de vida, e um anelo profundo pela devoção, e uma busca por aquilo que é essencial. Nós faríamos de tudo para arrancar a nossa alma desse mundo. Nós amaríamos mais ler o livro, estudar o livro que trata especialmente desse momento que nós estamos vivendo, dos momentos que viveremos e da eternidade que desfrutaremos. Porque você não precisa hoje ser movido só pelo livro de Apocalipse, mas pelo discernimento, pela percepção deste momento. Se você começar a fazer uma análise da nossa sociedade, nestas 4 últimas décadas, você pode ver uma degradação, você pode ver o quanto a Bíblia nos mostra exatamente o que houve nestes 40 anos que já se passaram. Todas essas mudanças, tudo o que está acontecendo, é uma prova fiel de que Deus está nos mostrando o quanto a sua palavra é verdadeira e como nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Como nós precisamos ter um coração mais fervoroso, porque nós estudamos sobre a chuva temporã e a chuva seródia. Nosso irmão Humberto nos lembrou, na quinta-feira passada, com muita propriedade e graça do Senhor, sobre este assunto. Nós cremos sim, irmãos, que este período, o período que se aproximará mais da volta do Senhor, haverá um grande avivamento, que será o cumprimento da profecia de Joel, que é a chuva seródia. A chuva temporã ocorreu no Pentecoste, a chuva seródia
ocorrerá nos dias da volta do nosso Senhor. O nosso Senhor ascendeu aos céus, logo a seguir, o que aconteceu? Veio a chuva temporã. Agora será diferente, ocorrerá chuva e logo em seguida o Senhor descerá. Você está vendo? Nós temos provas bíblicas para afirmar isso. O que eu quero encorajar a todos vocês é que haja em nós um esforço mental para exercermos a imaginação. É para que venhamos fugir de toda forma de intoxicação sobre o livro de Apocalipse. Nós fomos entorpecidos por muitos ensinos errados. Irmãos, seja honesto. Responda para você. Você tem medo do livro de Apocalipse? Você não gosta de ler esse livro? Vou mais longe. Se fizéssemos uma pergunta aqui, pessoa por pessoa, talvez mais de 95% não leram o livro de Apocalipse no ano passado, de 2019. Vocês acreditam? Você não leu Apocalipse no ano de 2019 e também não leu em 2018. Você viu, você não leu. Não é verdade, irmãos? Esse silêncio aí já é a resposta, não precisa muita coisa não. Porque nós não lemos esse livro. Sabe quem é que tem interesse que a gente não leia? Aquele que, nesse livro, é humilhado, como nenhum outro livro demonstra o quanto ele será humilhado. O livro de Apocalipse é o livro que humilha Satanás no extremo mais profundo. Neste livro, Satanás é humilhado de uma maneira que você nunca vai ver em outro livro. Nós temos citações, como em Colossenses 2,15, tendo despojado todo o principado e potestade, o expôs publicamente ao desprezo quando dele triunfou na cruz do Calvário. Apocalipse vai nos mostrar Satanás sendo humilhado de ponta a ponta. E não há outro livro que mostre Cristo mais exaltado. Não há outro livro que exalte Cristo mais do que tudo e mais do que todos, como o livro de Apocalipse. Não há outro livro que enfatize a adoração. Não há outro livro que enfatize o trono de Deus. Não há outro livro que mostre a grandeza e a consumação da obra do Filho, como o livro de Apocalipse. E por que que nós somos divorciados dele? Por que que nós temos uma comunhão com toda a Bíblia, exceto Apocalipse? Aí Satanás coloca lá na sua cabeça. É porque é um livro difícil de ler. Ele é difícil de ler, irmãos. Nós fizemos numa das palavras passadas uma exposição do primeiro capítulo até o capítulo 22. O que nós encontramos de dificuldade em Apocalipse? Estamos estudando os oásis. O que existe de dificuldade no livro de Apocalipse? Existem alguns pontos, sim, que Deus não quer que nós saibamos. As pessoas vivem me perguntando sobre quem é o anticristo. Eu não sei, irmãos, eu sei quem é Cristo. O que me interessa é Cristo. As pessoas vivem fazendo essas perguntas. O milênio, ele é literal, ele é figurado? Eu não sei, o importante é que nós temos que reinar com Cristo. Nós teremos 2 arrebatamentos? Irmãos, eu estou esperando o arrebatamento. Se vai ter outro, eu também não sei. Eu sei que eu quero participar do arrebatamento. Eu quero estar pronto para a vinda de Cristo. Então, alguns ensinam, e esse é um ensino que veio depois de 1800. Até aí, todo ensinamento de Apocalipse é que haveria apenas uma vinda do Senhor. Então, respeito os irmãos que ensinam assim. Agora, digo para vocês, o importante é você estar preparado, porque pode ser que eu não participe nem da vinda do Senhor, pode ser que o Senhor me leve antes. Então, o importante é estar preparado. O dia e a hora está nas mãos daquele que está no trono. Meus amados, eu quero compartilhar com vocês sobre essas evidências do livro de Apocalipse, mas é importante colocar estes tópicos para despertar no seu coração interesse
para examinar este livro mais cuidadosamente. Esse livro, irmãos, é um livro escrito para pessoas felizes. Qual é o livro na Bíblia que mais enfatiza a felicidade? Alguém conhece? Que mais enfatiza a felicidade? Que mais enfatiza a alegria? Você conhece? É este livro. Você sabia? Este livro tem as 7 bem-aventuranças. A palavra bem-aventurados, a tradução dela é feliz. Feliz, 7 vezes. Deixa eu passar rapidamente para vocês. A primeira bem-aventurança, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, diz assim: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras deste livro. A frase bem-aventurados aqui vem apenas de uma palavra no texto original, Macários, felizes. Segundo, Apocalipse capítulo 14, versículo 13, diz assim: bem-aventurado, aí ele vai dizer, os mortos que agora morrem no Senhor, porque as suas obras os acompanham. A terceira bem-aventurança está no capítulo 16, e o versículo 15, onde diz: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, sua conduta. A quarta bem-aventurança, capítulo 19, o versículo 9, onde diz: bem-aventurado aqueles que são chamados para as bodas do Cordeiro. A quinta, capítulo 20, e o versículo 6, bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. A primeira ressurreição é aquela ressurreição de 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50, no momento, no abrir e fechar de olhos, nós veremos a ressurreição dos santos em Cristo, a mesma ressurreição de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 até o versículo 17. Quando os mortos em Cristo ressuscitarem e nós os vivos encontrarmos com eles nos ares. E diz: bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. A sexta bem-aventurança, bem-aventurado todo aquele que guarda as palavras deste livro. E a sétima e última bem-aventurança está no capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então aí está, é um livro escrito para pessoas felizes. Ele não é um livro que nos amedronta, ele é um livro que nos enche de alegria. Eu quero compartilhar algo com vocês hoje, sobre evidências da eternidade. Nós vamos falar de 3 coisas: o trono de Deus, o templo de Deus e a Nova Jerusalém. Essas 3 coisas, o trono, o santuário, que é o templo, e a Nova Jerusalém. Porque essas 3 coisas estão intimamente ligadas neste livro. Se nós não tivermos uma visão do que é o trono de Deus, do que é o templo de Deus, eu digo para vocês, perderemos todo o nosso entendimento correto sobre o propósito de Deus na Bíblia. Toda a nossa leitura da Bíblia está errada. Você pode ter lido a Bíblia centenas de vezes, porém, se você não sabe o que é o trono de Deus, o que é o santuário de Deus, tudo que você leu vira pó. Você sabia, se nós tirarmos o livro de Apocalipse da Bíblia, a Bíblia perde todo o sentido? Ela perde todo o sentido. Se nós tirarmos o livro de Apocalipse, se você não entende, veja o quanto isso é sério. Veja o quanto Satanás levou vantagem. Se você não entende o livro de Apocalipse, se você não tem uma vida devocional com esse livro, o que você entende de esperança? Você só fala chavão de retórica, porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. A palavra tem que ser vida dentro de mim para que a fé tenha uma reação. Sem o movimento da palavra no meu interior, eu tenho crendice e não fé. Fé não tem confusão. Fé é uma realidade espiritual. A fé é um sentido
Assim como nós temos os 5 sentidos na nossa vida, a fé se torna o 6º sentido para o cristão, porque ela é o sentido da vida do Espírito, do nosso Espírito, por meio do novo nascimento. O novo homem, ele precisa de um só sentido. Qual? A fé. No nosso homem natural, nós precisamos de 5. No nosso homem espiritual, precisamos de 1. A fé nos faz ouvir. A fé nos faz sentir. A fé nos faz ver. A fé nos faz tudo aquilo, ou ela desenvolve em nós tudo aquilo que os nossos sentidos operam. É pela fé que você sente, é pela fé que você vê, é pela fé que você ouve, é pela fé que você anda, é pela fé que você se move. Então entenda isso de uma vez por todas. Se você não tem uma visão do trono de Deus descrito no livro de Apocalipse, você não entendeu nada sobre a Bíblia. Irmãos, você sabe que o livro que mais fala do trono de Deus é Salmos. Salmos. 150 salmos. Sabe quantas vezes que o trono de Deus é mencionado no livro de Salmos? Em torno de 17 vezes. Sabe quantas vezes, em 22 capítulos, o trono de Deus é mencionado? 33 vezes. Aonde nós vamos estudar a doutrina do trono de Deus? No livro de Salmos ou no livro de Apocalipse? No livro de Apocalipse. Isso é um princípio, meus irmãos. Então vamos aqui entender a relação que existe do trono com o tabernáculo e a Nova Jerusalém. Apenas introduzir esse assunto. Apocalipse capítulo 21. Vamos ler 2 versículos aqui. O versículo 3 e o versículo 5. Este livro tem tantos detalhes, que você precisa ter muita sensibilidade. Observe quantas vezes esse livro vai dizer assim: ouvi, vi, está vendo? Ouvi, vi. É muito comum nesse livro. Nos outros livros da Bíblia, quase você não vai ver isso. No livro de Apocalipse é de capa a capa, é de ponta a ponta. Ouvi, vi, porque ele é um livro que requer de nós esse despertar das sensações. Ele é um livro que reivindica de nós sensibilidade, essa imaginação sensitiva. É muito comum as pessoas dizerem que João, ele foi desterrado, preso na ilha de Patmos. Então a visão que nós temos de João é quebrando pedras. A visão que nós temos de João em Patmos é João sendo chicoteado. Eu quero tirar essa visão de todos vocês. Embora 99,9,99999% dos escritores que falam sobre Apocalipse, falam sobre a ilha de Patmos, vão dizer isso, que João estava lá aprisionado. Não, ele não estava lá preso. João, ele foi levado para a ilha de Patmos, porque o imperador Diocleciano, quando ele se sentia ameaçado por alguém, ele mandava para Patmos, e lá essas pessoas ficavam. João estava lá em Patmos, e lá em Patmos, ele levou todas as pessoas a Cristo, e ele morava numa caverna, onde eu tive o privilégio de um dia entrar. Ele morava ali. Aquele é o único lugar possível na ilha de Patmos que João esteve. E curiosamente, irmãos, naquela caverna, uma gruta que estava à beira do mar, tinha uma abertura onde ele podia contemplar o mar. E curiosamente, não sei se essa palavra cabe aqui, havia também uma pedra que fazia como que uma plataforma, onde possivelmente ele passou todo o seu tempo escrevendo este maravilhoso livro. Então tire da sua cabeça que João estava ali, esmagado. Ele estava ali sim, como um inimigo do império, possivelmente,
como alguém que foi levado ali, porque não era bem-vindo dentro da esfera do governo de Roma. Então todas essas pessoas iam para esse lugar, Ilha de Patmos, e ali ficavam, porque elas não tinham como sair dali, e João ficou ali, e graças a Deus, que o Senhor deu para ele aquele lugar. Deus usou aquele imperador para poder colocar o seu servo num lugar onde ele teve tempo de ouvir e de ver, e escrever este maravilhoso livro para nós. Versículo 3 diz: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Versículo 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Capítulo 22, versículos 1 e 3. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, tomemos esses textos para que nós possamos, a partir daqui, refletir juntos sobre a grandeza deste assunto, o trono de Deus, o tabernáculo de Deus, a cidade de Deus. Se você olhar atentamente, você verá que essas três coisas estão ligadas: trono, tabernáculo e a cidade. O assunto trono de Deus é um assunto muito, muito importante. E aqui neste livro ganha-se um destaque extraordinário. A grande ênfase que o livro de Apocalipse nos dá sobre o trono de Deus é que é Ele e ninguém mais que governa. Você pode imaginar a grandeza disso? Porque, irmãos, irmãs, quando nós passamos as nossas lutas, quando nós passamos as nossas guerras, nós sentimos as nossas lutas tão grandes. Nós sentimos que as nossas lutas são como uma montanha enorme, intransponível. Nós nos sentimos tão pequenos, tão incapazes, tão esmagados, a ponto de vermos a nossa fé se tornar pó. Porém, quando você conhece o trono de Deus, quando você tem a visão clara do trono de Deus, e você descobre que é Ele e ninguém mais que governa, não existe uma vírgula na história da nossa vida, como também não existe nenhuma molécula que compõe a atmosfera, que está fora do seu lugar. Tudo Ele governa, e em especial a nossa vida. Escute bem, em especial a nossa vida, porque você e eu não somos pessoas quaisquer. Escute o que eu vou te dizer. Lembre quando Deus criou o mundo, Ele criou todas as coisas, ordenando pela sua palavra. Quando Ele foi criar os peixes, Ele falou ao mar. Quando Ele foi criar as árvores, Ele falou à terra. Porém, quando Ele foi criar o homem, Ele falou com Ele mesmo: façamos o homem. Por quê, irmãos? Porque o homem não era, nunca foi e não será uma criatura como as demais. O propósito de Deus não era só criar o homem à sua imagem e semelhança, porém tornar o homem parte da sua trindade. Porém, uma coisa tão grande, com um efeito tão infinito, não poderia se tornar um autômato. É aí que entra o caráter de Deus. Como nós poderíamos fazer parte da vida de Deus sem experimentar o seu caráter, sem conhecer as profundezas dos seus atributos? É aí que entra a queda,
Há um livro do irmão Deverny Frank, O Supremo Propósito. Esse livro deve ser lido por todos nós, porque ele vai mostrar que todas as coisas fazem parte, são itens que compõem o supremo propósito de Deus. Isso nos mostra que Deus é soberano. Nós somos incapazes de perscrutar todas as esferas da soberania de Deus, do seu supremo propósito. Mas uma coisa é certa, nós somos partes, ou parte desse propósito. E aqui você vê que o trono de Deus nos mostra. Deus governa sobre tudo. Permita-me colocar 2 textos para vocês. O primeiro se encontra no livro de Crônicas, os 2, aliás, 1ª e 2ª Crônicas. Veja 1ª Crônicas aí, por favor, o capítulo 29 e o versículo 12. 1ª Crônicas 29 e 12 diz: riquezas e glórias vêm de ti. Olha essa frase: tu dominas sobre tudo. Na tua mão está a força e o poder. Contigo está o engrandecer, e a tudo tu dás força. Está vendo? Agora, 2ª Crônicas, capítulo 20, versículo 6. 2ª Crônicas, capítulo 20 e o versículo 6. Está assim: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu o Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força, está o poder, e não há quem possa te resistir. Esses 2 textos, eles revelam para nós o que é o trono de Deus, o que é o governo de Deus. Eu quero colocar um salmo para a nossa meditação e entrar um pouco nesse assunto, porque ele abrilhantará este tema. O Salmo 32 é o Salmo de Davi, um salmo muito importante na história de Davi. Salmo de número 32, vamos ler apenas alguns textos deste salmo. Irmãos, permita-me colocar 2 princípios importantes na leitura do livro de Apocalipse, para a vossa reflexão. O primeiro: para interpretarmos Apocalipse, nós precisamos entender, conhecer a Bíblia. Por isso que as pessoas ficam com especulações, cogitando coisas. Nós precisamos conhecer o livro de Apocalipse, saber que para você interpretar tal profecia, você vai precisar daquele capítulo, vai precisar daquele livro. Então, se você não conhece, fica difícil. Aí você vai depender de pessoas que possivelmente estão com interpretações próprias sobre este livro. Deixe-me colocar algo para vocês. Nunca coloque suas mãos nas coisas de Deus. Não coloque suas impressões naquilo que é de Deus. Vou colocar esses 2 princípios. O primeiro princípio: para interpretarmos Apocalipse, nós precisamos conhecer toda a Bíblia. E o segundo princípio: alguns capítulos da Bíblia só podem ser interpretados à luz de Apocalipse. Por exemplo, você quer interpretar o Salmo 91? Você só vai interpretar o Salmo 91 nas 7 trombetas. Especialmente da primeira até a 4ª trombeta. Se você quiser estudar o livro de Apocalipse, você precisa entender toda a Bíblia. Porém, muitos capítulos da Bíblia, você nunca vai entendê-los se você não conhecer Apocalipse. O Salmo 91 é um deles. O Salmo 91, ele está da primeira até a 4ª trombeta. A chuva de granizo, na primeira, o grande meteorito que vai cair sobre o mar na segunda, outro meteorito que vai cair sobre as fontes das águas na terceira, e o grande eclipse que vai ocorrer na 4ª trombeta. Aí você vai entender o Salmo 91. Este Salmo 132, também, ele só é entendido,
ele só tem a sua consumação de interpretação no livro de Apocalipse. Então vamos à leitura dele. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou o Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Davi fez votos. Não entrarei na tenda em que moro, não subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre, agora observe esse texto, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada, esta é a palavra, vamos ter que parar aqui, apenas, versículo 5, até que eu encontre lugar para o Senhor, uma morada. Davi queria encontrar uma morada para o forte de Jacó. Deixa eu te dizer algo, essa palavra morada, ela vem de um termo hebraico, que significa tabernáculo. O que Davi queria encontrar? Ele queria encontrar um lugar para ser o tabernáculo de Deus na terra. Deixa eu te fazer uma pergunta, a gente precisa ler a Bíblia fazendo perguntas. Deus não tinha um tabernáculo na terra? Tinha. Êxodo capítulo 25, Deus não deu um modelo para Moisés, todas as minúcias, todos os detalhes, todos os elementos. Deus não deu a Moisés uma planta para que ele edificasse um tabernáculo na terra? Sim. E por que Davi queria encontrar um lugar para ser o tabernáculo do Senhor? Irmãos, precisamos de muito tempo para examinar isso, porque nós precisamos conhecer, não é a linguagem dos homens, é a linguagem da Bíblia. A Bíblia tem uma linguagem, por mais que essa linguagem se expressou por meio de homens, ela foi uma linguagem divina. A Bíblia é uma inspiração de Deus. Sabe qual é o grande problema que muitos têm na interpretação da Bíblia? É que eles querem interpretar os homens. Nós não interpretamos homens, nós interpretamos a palavra de Deus, com a revelação do Espírito. Então nós não temos que ficar pensando no que Davi disse, porém naquilo que Deus disse por meio de Davi. Aí você vai ver que a palavra de Deus vai criar uma dimensão muito grande diante de você. E você vai perceber o quanto você necessitará da ajuda do Espírito Santo. Porque Deus já tinha um tabernáculo. Deus já tinha um tabernáculo. Então o que Davi está dizendo? É a mesma coisa se você estudar Nova Jerusalém em Apocalipse. Aonde inicia o assunto da Nova Jerusalém na Bíblia? Inicia no capítulo 15 de Gênesis. Quando Deus vai fazer uma promessa de um lugar, de uma cidade para Abraão. E quando Deus faz a promessa, você vai ver que Deus não estava falando de Canaã, Deus estava falando da Nova Jerusalém. Até porque os termos usados ali no hebraico, a conotação é infinita. As perspectivas eram infinitas. E a gente interpreta aquilo como sendo Canaã. Essa maneira errada de olhar a palavra de Deus é que tem provocado superficialidade e heresias. Então, por favor, não queira interpretar a palavra de Deus na base da axiologia. Você precisa ter vida devocional, você precisa depender do Espírito Santo, porque você vai conseguir ir mais além. Então observe, Deus já tinha um tabernáculo. Olha o que ele diz, até que eu encontre lugar para o Senhor. Vamos mais adiante. Olha o versículo 6. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, em Belém, e a encontramos no campo de Gear. Aí faz sentido, porque você sabe que no início do livro de Samuel, a arca foi tirada do tabernáculo pelos filhos de Eli, foi levado lá para o meio dos filisteus, quase 80 e tantos anos. A arca ficou fora do tabernáculo. Então Davi agora quer construir um outro tabernáculo para colocar a arca. Mas irmãos, precisamos ir além. Por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus e não ler o Salmo de Davi.
com todo respeito, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Nós precisamos ler a palavra de Deus, entender o que o Espírito Santo está dizendo para nós, porque se aqui nós lemos apenas o Salmo de Davi, ele não tem sentido, mas se no Salmo de Davi nós lemos a palavra de Deus, faz todo sentido. Versículo 7, entremos na sua morada, no seu tabernáculo, adoremos ante o estrado de seus pés. Versículo 8, levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Versículo 11, o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará um remanescente, um rebento. Irmãos, aonde nós vamos encontrar a doutrina dos remanescentes? Aonde? Capítulos 2 e 3 de Apocalipse, ao vencedor, aos que vencerem, 144 mil, tudo isso são figuras, são expressões, que trata dos remanescentes. Um rebento da tua carne farei subir o teu trono. Aí você vai interpretar isso com a mentalidade natural. Qual é a mentalidade? Os descendentes de Davi. Ok? Então vamos para a interpretação e vamos para a revelação. Segundo a interpretação, aqui nesse texto, está falando dos descendentes de Davi. Quantos reis tiveram Israel? Você sabe que Israel se dividiu em 2 reinos. Então, depois de Davi veio Salomão, Salomão veio Roboão. Em Roboão, no reinado dele, que era neto de Davi, o reino se dividiu em 2, reino do norte e reino do sul. O reino do sul estava a linhagem de Davi. Foram 19 reis. Eu te pergunto, esses reis, descendentes de Davi, edificaram para Deus uma casa na terra? Salomão edificou. O que se tornou aquela casa? Só você ler o livro de Jeremias, opróbrio. É só você ler o livro de Ezequiel, opróbrio. Então não está falando dessa casa, como também não está falando desses descendentes. A palavra aqui, irmãos, lembre-se, o potencial que existe da revelação. A interpretação é essa, a revelação não é essa. Mas como eu vou entender a grandeza da palavra de Deus quando você conseguir conjugar na mesma simetria interpretação e revelação? A interpretação é que é os descendentes de Davi, a revelação não é, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Aqui, na interpretação, são os seus descendentes, mas quando você vai para a revelação, você tem que ir para o capítulo 14, 7, 14, 21 e 22 de Apocalipse, e eu vou te dizer por quê. Olha o que diz o versículo 13 e também o 14, pois o Senhor escolheu Sião, e preferiu para ser o seu tabernáculo, este é para sempre. Sabe o que significa essa frase? Para sempre? Eternamente. Então a Bíblia não pode se contradizer. Está falando de um tabernáculo eterno. Aqui está falando de eternidade, não está falando de história. Para sempre, o lugar do meu repouso, aqui habitarei. Então vamos não apenas interpretar, vamos buscar a revelação. Então voltemos aqui. Capítulo 7, capítulo 13 e capítulo 21 de Apocalipse. Veja que riqueza. Por isso que eu disse, precisamos de Apocalipse para interpretar um capítulo da Bíblia. Aqui está um exemplo. Apocalipse capítulo 7, versículo 15. Razão porque se acham diante do trono. Essa palavra diante, nós traduzimos essa palavra do texto grego original. Ela fala de 2 coisas, face e presença. Face, porque faz referência à face de Cristo. E presença é a presença de Deus. A presença de Deus e a face de Cristo tem aqui nessa palavra o seu significado. Diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Está vendo essa frase aqui, ó? Estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Esta frase aqui, irmãos, escute bem, olhe para mim, esta frase é a mesma usada em João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne,
e habitou entre nós. Esta palavra. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Que Ele vai tabernacular conosco. Se você interpreta o livro de Salmos sem esse texto, você vai empobrecer a interpretação. Você vai meramente interpretá-lo, porém você nunca trará revelação. A palavra de Deus tem que ter revelação na sua interpretação. Toda exposição de interpretação sem revelação não tem aplicação. Sabe o que você vai oferecer, irmãos? Pão mofado. Ou como você vê muitas vezes, o bolo que não foi virado. Comida crua. É isso que você vai oferecer. Se você quer fazer uma exposição da palavra, observe, interpretação, revelação, aí você tem aplicação. Vamos para o capítulo 13 e o versículo 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar, observe, o tabernáculo, a saber, os que habitam nos céus. O que é o tabernáculo de Deus em Apocalipse? São os que habitam nos céus. E nós nunca podemos achar que a referência aqui aos que habitam nos céus são os anjos. Porque em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar uma íntima ligação que existe entre o tabernáculo de Deus e os anjos. Então vamos mais, Apocalipse capítulo 21 e o versículo 3, que é o texto que nós lemos no início. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Essa é a afirmação. Agora vamos para uma exposição dessa afirmação no próprio texto. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. O que significa esse tabernáculo de Deus com os homens? Aí ele vai dizer, primeiro, Deus habitará com eles. Segundo, eles serão povos de Deus. E terceiro, Deus mesmo estará com eles. Está vendo? Essa é a definição de tabernáculo. Primeiro, Deus habitará com eles. A palavra habitar aqui, o sentido dela é habitar dentro. Segundo, eles serão o povo de Deus. E terceiro, Deus mesmo estará com eles. Qual é a definição de tabernáculo, irmãos? Primeiro, observe, tabernáculo é um lugar de companheirismo que sempre existiu em Deus. Repita comigo, tabernáculo é um lugar de companheirismo que sempre existiu em Deus. Tabernáculo é um lugar de comunhão que sempre existiu em Deus, onde o seu Filho e o seu Espírito habitava eternamente. Então, meus irmãos, aqui nós estamos vendo o tabernáculo na esfera da eternidade no passado, se é que eu posso dizer isso. Sempre em Deus houve esse tabernáculo, onde o seu Espírito e o seu Filho habitava. Então, a doutrina do tabernáculo tem em Apocalipse a sua consumação final. O segundo ponto que eu quero mostrar para vocês sobre o tabernáculo é a revelação espiritual mais profunda que existe em Deus, aonde emana dele o desejo de comunhão com o homem. É a revelação mais profunda do desejo de Deus, da onde emana o sentimento, a busca do homem para a sua comunhão. Isso é tabernáculo. Se você tiver essa definição em mente, você vai ver a grandeza daquilo que está sendo dito no Salmo de número 132. O que realmente Davi está dizendo ali. Vamos avançar. Deixe-me colocar mais alguns outros pontos. E aqui eu vou encerrar. Quando ele diz aqui no versículo 13, pois o Senhor escolheu a Sião e preferiu por sua morada. Sião, irmãos, é o pensamento mais elevado que Deus tem acerca do seu povo. Guarde isso para sempre. Guarde isso para sempre.
Eu estou colocando para vocês uma exposição final sobre Sião. Todas as vezes que você ler sobre Sião, você precisa saber que, de maneira figurativa, Sião, podemos colocar assim, Sião é uma metáfora do sentimento, da definição mais elevada que Deus tem acerca do seu povo. Isto é Sião. Deixe-me colocar alguns textos. Hebreus capítulo 12, versículo 22. Está assim: mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo. Eu já disse para vocês que em muitas versões, esse ezinho não existe. E tende chegado ao monte Sião, à cidade do Deus vivo. Porque Sião era a fortaleza de Jerusalém. Jerusalém era a cidade de Davi, era a cidade do grande rei. Porém, aqui diz que a cidade é Sião, porque Sião é a morada de Deus. Então, observe. Aí ele diz: a Jerusalém celestial, as incontáveis hostes e a universal assembleia. Vou colocar mais um texto. 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 a 9. Observe atentamente a leitura desses textos. Versículo 4 diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de, essa frase, a fim de, significa qual é o propósito de nós sermos uma casa espiritual, qual é o propósito de nós sermos sacerdócios santo, qual é o propósito? Ele vai dizer, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. A tradução dessa frase do texto original grego é oferecer o culto a Deus. Não é o que nós vemos e estudamos nos oásis, no capítulo 7, capítulo 5, capítulo 7. O que nós encontramos ali? O verdadeiro culto eterno, que nós, esse sacerdócio, vamos oferecer. Versículo 6, por isso está escrito, eis que ponho em Sião, olha a menção de Sião, Sião, eis que ponho em Sião a pedra angular. Essa frase, pedra angular, ela faz parte da arquitetura antiga. Pedra angular era aquela grande rocha sobre a qual eles edificavam a casa. Quando se edificava um palácio, ou uma casa, ou seja lá o que for, em termos de residência, de morada no mundo antigo, o que eles faziam? Eles pegavam uma grande rocha, uma grande pedra, e sobre aquela pedra é que eles edificavam, ela era a base de tudo. É isso que ele está falando. Eleita e preciosa. Vamos mais, versículo 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosa. Versículo 8. E a pedra de tropeço, a rocha de ofensa, são para os ímpios. Ele diz que são aqueles que tropeçam na palavra e sendo desobediente, essa rocha se torna uma rocha de ofensa. Agora versículo 9, vós porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Por que sacerdócio real? Por quê, irmãos? Porque nós faremos parte do reino, nós seremos sacerdotes e também reinaremos com Cristo. Nação santa, olha aqui, o que diz o texto de Apocalipse 21, povo de propriedade exclusiva de Deus, novamente, a fim de, qual o propósito de tudo isso? Proclamardes, essa é uma palavra muito linda, porque ela tem a ver com celebração e com adoração, para adorar, para celebrar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta frase aqui, irmãos, proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz, deve ser a base para todo entendimento de música, de louvor que existe na igreja, porque nós não cantamos a nós não cantamos
o que recebemos, nós não cantamos o que fazemos, nós não cantamos nada disso, nós devemos cantar só as virtudes de Cristo, porque lá na glória, nós não cantaremos outra coisa, a não ser as virtudes do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos para mais um texto, para interpretar tudo isso, Apocalipse 14:1, diz: olhei, eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Estão vendo aí, irmãos? Eu quero parar por aqui, apenas para introduzir este assunto. Aqui nós já temos muitas coisas para meditarmos. Entender, irmãos, que o que Deus está operando em nós, fazendo em nós, trabalhando em nós, é porque Ele reivindica em nós sua morada. Irmãos, você se lembra que quando Deus colocou no coração de Salomão para edificar aquela casa, Salomão edificou aquela casa, e depois que ele edificou aquela casa, sabe qual foi a mais extraordinária descoberta de Salomão? É que Deus não habitou naquela casa. Em Atos 7 nós descobrimos isso, onde diz que os céus que são céus não podem te conter. Esta é uma declaração que nos assombra, que os céus não podem contê-lo. Sabe qual é o sentido do que está em Atos 7? É que Deus não está ainda satisfeito, mesmo estando nos céus, mesmo estando no seu trono. Ele colocou em si mesmo, escute, o que eu vou falar requer muito cuidado. Deus colocou em si mesmo, Ele gerou em si mesmo um sentimento, aonde Ele busca a satisfação no homem que Ele criou à sua imagem e semelhança. Por isso está assim, os céus que são céus não podem te conter, muito menos esta casa, muito menos aquele templo que foi suntuosamente construído. Meus irmãos, não é de deixar-nos assombrados. Agora você entende o Salmo 132, o anelo de Davi. Ele disse: eu não darei descanso à minha alma, eu não vou dormir, eu não vou descansar, enquanto eu não encontrar o lugar para fazer ali a morada do poderoso de Israel. Davi se empenhou, aí Deus diz para ele: Davi, você é um homem sanguinário, suas mãos estão manchadas de sangue, você não vai edificar uma casa para mim. Aí Deus diz assim para ele: o teu descendente edificará uma casa para mim, e ela será minha morada eterna. Aí a interpretação diz assim, então a interpretação diz: quem edificou a casa para Deus? Quem? Salomão. Mas a revelação diz, não. Por isso que Jesus era chamado filho de Davi. Ele edificou uma casa eterna, e essa casa somos nós. Olha o que está em 1 Timóteo 3,15, irmãos, 14 e 15, a igreja, a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. A casa de Deus somos nós. Então esta é a primeira revelação que nós temos aqui, do trono e da casa. É claro que não conseguimos ainda conjugar essas duas coisas, configurá-las por causa do tempo, mas pelo menos nós demos o ponto de partida. É isso que Deus quer que você entenda, meu irmão e minha irmã. Tudo que Ele está trabalhando na sua vida é para que um dia você seja o seu santuário, para que Ele possa habitar você eternamente. Nós seremos eternamente habitados por Deus. Aí Deus encontrará o lugar do seu prazer. Deus encontrará em nós o lugar da sua satisfação, porque não há outro lugar no universo, não existe nenhum ser em todo o universo que possa adorá-lo pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, a não ser os redimidos, que foram encontrados pela graça, pela misericórdia e pelo amor de Deus.
que Deus possa falar ao seu coração e ao meu coração. É isso que nós precisamos encontrar aqui. Se o Senhor nos permitir, nós continuaremos ainda estudando esse assunto tão importante, irmãos. Esse assunto que traz a nós um sentimento de alegria. Aí você compreende porque Apocalipse é um livro escrito para pessoas felizes. Por que as pessoas felizes? Porque são essas pessoas felizes que serão o santuário de Deus. A alegria, o gozo e a felicidade infinita. Todas essas coisas serão as características deste santuário de Deus. É ali que vai reinar a glória, ali que vai reinar todo o prazer de Deus. Pense nisso por um instante. Por mais difícil que seja a sua luta, por mais que você esteja sendo desafiado por tantas tribulações, por mais que você se sinta tão esmagado, tão esmagada, um dia, quando você estiver ali, sendo uma dessas pedras vivas, como disse Pedro, pedras vivas, você é uma pedra viva deste santuário, você é um sacerdócio nesse santuário, você estará naquele santuário para proclamar todas as virtudes, todos os atributos daquele que tirou das trevas e te colocou na luz, daquele que te arrancou do império de trevas e colocou no seu reino. Então entenda isso, o sofrimento que você está passando agora não se compara com a glória que vai transbordar na sua vida eternamente. Que Deus nos abençoe. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Somos tão gratos a ti, Senhor, pela tua palavra. Te bendizemos mais uma vez, Senhor, por nos abrir os teus céus e jorrar vida na tua palavra sobre os nossos corações. Que teu Espírito Santo nos ajude a ler esses textos com reverência, com temor. Que nós possamos ter um ganho de Cristo extraordinário como suprimento para nós nesses dias. Dias difíceis, dias de trevas, dias desafiadores, tribulações que nos esmagam, que nos oprime, mas quando olhamos e ouvimos a tua palavra, podemos também sentir o que João sentiu, quando ele foi visitado por essas revelações apocalípticas, lá na ilha de Patmos. Hoje nós estamos sendo visitados pela revelação do Apocalipse, nessa manhã gloriosa, Senhor. Por isso a tua igreja te adora nesta manhã. Bendizemos o teu nome e louvamos a ti pelo teu Espírito, por nos revelar a tua palavra. Nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te exaltamos. Amém.